Olá, meus queridos, bom dia e graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao doce Espírito Santo de Deus. Peço a Deus que essa semana, dia de hoje, segunda-feira, mas que essa semana seja uma semana de vitória em todos os sentidos, seja de ordem física, material ou espiritual, que Deus venha te abençoar, que o nosso Deus esteja abrindo as portas, que Deus esteja te guiando os seus passos, pelos caminhos que você vai trilhar, onde você vai adentrar, com quem você vai falar, que o anjo do Senhor esteja à frente de tudo, guerreando a teu favor, em nome de Jesus. Falando sobre guerrear, gente, você já leu primeira epístola de João, capítulo 3 e verso 8? Lá fala sobre obras, mas não obras relacionadas o que eu espero, o que você espera, o que nós estamos esperando da parte de Deus, mas lá fala sobre as obras do diabo. E quais são, gente, as obras do diabo? Então esse versículo traz para nós que situações, talvez você esteja até vivendo, passando, talvez alguém que você conheça, enfim, mas olha bem o que esse versículo nos diz hoje. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha só, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Gente, Satanás estava ocupado em seu trabalho neste mundo. Sim, ele estava ocupado. Mas quando, glória a Deus, o Filho de Deus apareceu, se você ler lá, por exemplo, em Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11, ou Lucas capítulo 4, 41, ele aumentou a sua atividade, porque não tinha ninguém para dizer, olha, isso não pode, não vai fazer isso, ninguém estava contrariando, ele tinha uma liberdade para, influenciar vidas, e vidas influenciadas para cometer muita maldade. Mas eu tenho uma boa notícia hoje, oh glória a Deus, e a boa notícia, gente, é que o poder e a presença de Jesus, aleluia, destrói qualquer que seja a obra do inimigo. Você precisa crer, você precisa aceitar, você precisa clamar, você precisa invocar, você tem que declarar quem é teu Senhor neste dia, e não só nesse dia, mas até aquele grande dia, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Gente, e mantendo aqui o que eu estou falando, eu peço a Deus que você compreenda, entenda o que Deus está falando para a gente hoje. Isso tem a ver com a minha, com a sua, com a nossa salvação. Então, mantendo a declaração das obras do diabo, em contexto, eu devo e você também deve ler a passagem antes, vamos dizer, o contexto antes, melhor para você entender. Vamos lá. Começa assim, para você já pegar um pouquinho aí. Filhinhos, não deixem enganar por ninguém. Olha lá, filhinhos, não se deixem, vou até melhorar. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a injustiça, ou melhor dizendo, tem versões que vai ser um pouco diferente, mas aquele que pratica a justiça é justo. Acho que ficou bem melhor assim nessa versão, né? Assim como ele é justo. Então, aquele que pratica a justiça é justo, assim como é justo aquele que anda nos caminhos do Senhor, praticando principalmente os princípios bíblicos, ok? Então, aquele que pratica, agora vai mudar, olha, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, oh glória a Deus, para destruir as obras do diabo. Então, primeira epístola de João, capítulo 3, versos 7 e 8. Aqui o apóstolo João, gente, está falando, sabe do quê? De santidade pessoal. O Filho de Deus vive em justiça, e aqueles que vivem em pecado contínuo, olha bem, mostra que é filho do diabo, porque reflete a natureza do diabo.
Aquele que tem Cristo habitando nele através do Espírito Santo de Deus, não continua pecando, porque Cristo veio para destruir as obras do diabo. E aqui está a resposta: estas obras satânicas não têm mais expressão no coração daquele que é discípulo do Senhor Jesus. Mas aquele que se manifesta, como está sendo citado, nas obras do diabo, pecando e mentindo, está sendo manifestado na vida dele a quem ele serve. Então Cristo veio para destruir as obras do diabo. E isso garante a mim e a você o quê? Santificação. Porque a Bíblia diz que quem não se santifica, e sem santificação, melhor dizendo, ninguém verá a Deus. Isso é bíblico. Então quais são exatamente as obras do diabo? Olha bem, quais são exatamente as obras do diabo? Então existem várias passagens, mas uma que você deve guardar no seu coração, que está lá em João 8,44. Guarde isso, João 8,44. Ao confrontar, gente, quem está confrontando aqui é Jesus, tá? Ao confrontar os líderes religiosos, hipócritas de Israel, Jesus diz: vocês são do diabo. Gente, pensa nisso, Jesus está falando, está na palavra do nosso Deus. Então Jesus diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele, no diabo, não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Então, de acordo com Jesus, algumas das obras do diabo são assassinato e a mentira. E esses dois pecados aqui citados resume o caráter do diabo e seus objetivos. Ele que é o inimigo da sua alma, o inimigo da sua saúde, o inimigo da sua paz, o inimigo de você ter comunhão um com os outros, o inimigo que luta para você não ir e ter uma vida eterna com o nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele trabalha para ver as pessoas serem destruídas e irem para o inferno. Isso é um assassinato. E deseja enganá-la para a sua destruição. E isso é uma mentira. Aqui está citado as obras de Satanás. Agora você tem uma decisão. Qual? É só você parar para pensar como você age, qual é o seu comportamento, como é o seu caráter, o que de fato você deseja quando você deixar de existir nessa terra. Todos nós temos um tempo contado por Deus. Eu tenho, você também. Eu oro sempre clamando e pedindo a Deus. Duas coisas que eu quero citar. Primeiro, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você tem que lembrar disso. Ele pode nesse dia te perdoar de qualquer que seja o pecado. Como? O aceitando. O nome de Jesus tem total poder no céu, na terra, até mesmo no inferno. Esse nome está sobre todo nome. Quando você clama pelo nome de Jesus, as coisas acontecem, o mundo espiritual se move. E hoje você tem essa oportunidade, porque ele veio destruir as obras de Satanás. Seja qualquer obra, seja essa que você está vivendo, seja o momento que você está vivendo, seja uma depressão, opressão, seja uma perturbação, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nesse momento, eu creio que a libertação está acontecendo, eu creio que essas obras estão sendo destruídas, para que você, como eu, como muitos creem, aleluia, juntos vamos povoar o céu, em nome de Jesus. Quem vos fala, meu querido? Seu amigo de sempre, pastor Reginaldo, aqui da cidade, Fazenda Rio Grande, Glória Azul. E glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Eu sempre vou dizer isso que eu gosto de falar, porque eu sei quando eu falo, as coisas acontecem. Ei, se Deus é por nós, meu querido, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, para a glória de Deus. Shalom, bom dia.